Irrita com Rita Lizauskas. Olá, aqui é a Rita Lizauskas e a gente sabe que o machismo oprime, humilha, fere e mata mulheres todos os dias. É uma piada aqui, um assédio ali, a ideia de que nascemos para algumas coisas, que não somos capazes de outras, o senta que nem mocinha, não usa essa roupa que você vai ficar mal falada, e a ideia de que somos estupradas porque lá no fundo não nos demos ao respeito. Mas hoje vamos mostrar que não somos as únicas vítimas do machismo. Os homens também sofrem, de uma forma diferente, mais subliminar, eu diria. Começam ouvindo ainda crianças que homem não chora. São levados a acreditar que têm de ser provedores, comedores e que o filho é responsabilidade da mulher. O resultado disso é desastroso, garante o terapeuta Alexandre Coimbra Amaral, que está comigo aqui no Irrita dessa semana. Ele é o criador do Grupo Terapêutico de Homens, ou seja, uma terapia em grupo dedicada a eles, que se reúnem a cada 15 dias em São Paulo. Lá eles falam sobre tudo, sexualidade, casamento, paternidade e até desemprego. Então, aquilo que a gente não consegue conversar do jeito que a gente deveria conversar, do jeito que a alma gostaria de conversar. Então, é assim que eu apresento o grupo todas as semanas para eles. Aqui é para a gente conversar, às vezes, das mesmas coisas que vocês falam do lado de fora, do jeito que a gente não fala do lado de fora. A paternidade é uma grande chance de desconstruir o machismo estrutural, garante o engenheiro Tiago Queiroz, que tem blog, podcast e até um livro sobre paternidade ativa. Ele me conta aqui no Irrita que o nascimento do primogênito fez com que ele quisesse romper com aquele papel do pai tradicional, que é o bravo, que dá bronca, que não beija e que nem se conecta com seu filho. Todas as outras referências que eu olhava para fora, de o que é ser pai, que eu não sabia muito bem, eram referências de um pai pateta, um pai que não sabe fazer nada direito, um pai que é encostado, ou um pai que é extremamente autoritário e rígido, e nenhuma dessas facetas, elas casavam muito com o que eu queria de mim enquanto pai. Uma licença paternidade de 3 meses oferecida pela empresa onde trabalha fez com que o administrador de empresas Márcio Pescara mudasse sua perspectiva em relação aos cuidados com os filhos e com a casa. Ele conversa comigo, filho a tiracolo, e conta como ser pai e dono de casa em tempo integral tem feito com que ele perceba o quanto as mulheres andam sobrecarregadas quando os parceiros machistas não fazem sua parte. Consome muito mais tempo do que eu imaginava. Quando a sua esposa ficou em casa em licença maternidade com o teu primeiro filho, o Pedro, quando você chegava em casa e via que ela não tinha tido tempo de fazer nada, e muitas aspas nesse nada também, você duvidava? Muito. Não, o questionamento que eu tinha com ela, às vezes eu voltava para casa e, sei lá, tinha alguma coisa que estava desarrumada. Depois disso aqui, ela não deu tempo de arrumar. Eu questionava. Sim. Poxa, mas como não deu tempo? Não teve 5 minutinhos para arrumar isso? Parar um pouquinho e fazer isso e tal. Olá, eu sou Alexandre Coimbra Amaral, eu sou psicólogo, terapeuta familiar e de casais, de grupos. Trabalho como colaborador do programa Encontro com Fátima Bernardes, às quintas-feiras, quinzenalmente, e coordeno um grupo terapêutico de homens, também quinzenalmente, em São Paulo, no bairro de Perdizes, ao qual comparecem a cada encontro pelo menos 40 homens querendo desconstruir e se reconstruir como homens menos machistas. Alexandre, como é que nasceu o Grupo Terapêutico de Homens? Ele nasceu de uma inquietação, Rita. Ele nasceu de um desejo de fazer um diálogo que eu não tinha feito ainda. Depois de muito tempo de carreira, trabalhando com famílias, por exemplo, eu percebia que os homens têm dificuldade de fazer adesão a qualquer tipo de proposta terapêutica, geralmente muito inibidos pela presença ou da esposa ou de uma terapeuta mulher, né? E eu fiquei imaginando como seria isso se a gente tivesse só entre homens, como é que isso se daria. Então, acho que foi isso que me trouxe, além de ter muito tempo que eu trabalho com programas de ativismo social, com pessoas que trabalham com isso. Então, eu estou muito imbuído das pautas de direitos humanos, e dentre essas pautas está a desconstrução do machismo como uma grande chaga da nossa sociedade, e o interesse era debater com pessoas comuns
como o machismo interfere negativamente na vida delas. Como é que você conseguiu trazer esses homens para o grupo, sendo que eles já não iam quando, né, era uma terapia familiar, ou já não iam buscar essa ajuda sozinho? Isso foi divertidíssimo, porque eu lancei no meu Facebook e no dia da primeira chamada, os comentários eram só nomes das mulheres e os maridos marcados em azul. Então, as mulheres entraram no grupo e marcaram como quem diz, fica a dica, fulano. Isso, exatamente. E aí e assim tem sido. Assim, a gente fala que 11 entre 10 homens chegam por demanda induzida pelas esposas, né? Mas esse perfil tem mudado também nos últimos tempos. Temos tido já pessoas que já estão conhecendo o grupo através de participantes do grupo. Como é um grupo aberto e gratuito, você não precisa ter fidelização, você pode ir no dia que você quiser, você pode chegar atrasado, você pode sair mais cedo, pode ficar em silêncio, pode não falar o seu nome. Então, é um espaço de liberdade de expressão, que é muito raro para a gente. A gente tem esse lugar de poder instituído e de muito privilégio na sociedade, mas na hora que é para a gente falar da gente, das nossas emoções, a gente trava. Então, eu sinto que muitos homens precisam de muitos encontros para conseguirem começar a falar dele. E você lembra como foi o primeiro? Foi silêncio? Lembro. Não. Em 5 minutos a gente já estava com 5, 10 minutos já tinha gente fazendo confissões muito profundas, né? Com 15 minutos já tinha um homem revelando ter sido abusado sexualmente. E naquele momento eu falei, gente, esse grupo não vai ser mensal, ele vai ser quinzenal. Foi aí que eu tomei a decisão do grupo ter essa periodicidade, que é a máxima que eu consigo instituir dentro dos meus compromissos. Mas é muito impressionante essa história de demanda reprimida, né? Quando a gente cria um espaço de conversação que flui como uma alternativa aos silêncios que são impostos pela cultura, a fala flui de uma forma muito impressionante, né? Então, aquilo que a gente não consegue conversar do jeito que a gente deveria conversar, do jeito que a alma gostaria de conversar. Então, é assim que eu apresento o grupo todas as semanas para eles. Aqui é para a gente conversar, às vezes, das mesmas coisas que vocês falam do lado de fora, do jeito que a gente não fala do lado de fora. Agora, você falou que uma das propostas do grupo era desconstruir esse machismo, né? Esses homens chegam no grupo se declarando machistas ou não? Eles acham que não são? Tem de tudo, tem de tudo. Tem os mais desconstruidões, da divisão de tarefas em casa. Eu costumo dizer o seguinte, que do lado de fora de casa a gente é CEO na vida, né? Todo mundo manda, todo mundo é chefe, etc. Do lado de dentro de casa, em relação às tarefas domésticas e de cuidado dos filhos, a gente é como um empregado CLT em fase de demissão, de aviso prévio. Aquele cara que vai arrastado, que não faz as coisas que deve, que você tem que ficar falando, faz isso, faz aquilo, olha isso, olha aquilo. Então, que a gente tem essa dificuldade mesmo de construir a lucidez e a previsibilidade, assim, a capacidade de prever as coisas que precisam ser feitas dentro de casa, com os filhos. Isso ainda é um ponto cego muito forte para qualquer homem. Então, são aqueles que até fazem, mas a mulher tem que mandar. Isso. E daí a gente está fazendo, né? Isso. Então, se a mulher tem que falar, lava a roupa, estende a roupa, faz isso aqui, a carga mental está com ela, né? Está com ela. E vocês conseguem descobrir por que isso acontece? Eles estão repetindo o que eles aprenderam na família deles, com os pais deles? Sim, eles fazem uma análise transgeracional, né, que olhar para os ancestrais homens e até se colocando de forma crítica em relação a isso, mas existe uma permissividade cultural para isso, né, Rita? O cara, na nossa cultura, o cara que troca a fralda, ele recebe 1 milhão de biscoitos do mundo. E, por exemplo, quando a gente está casado com uma companheira que está mais consciente, que abraçou alguma das pautas feministas, que não está aceitando mais qualquer tipo de arranjo conjugal, esse homem vive uma dicotomia muito interessante, porque do lado de fora ele tira uma fraldinha e recebe muito biscoito do mundo. Eu costumo chamar de pai de selfie, né? Aquele cara que tira a foto instagramável e posta mão da porra e não sei o quê. E do lado de dentro do quarto, essa mulher ainda está mandando a conta negativa para ele, dizendo está faltando ainda, está faltando ainda, está faltando ainda. Então, provavelmente porque ela está sobrecarregada, inclusive. Porque ela está sobrecarregada, obviamente. Então,
o dilema do homem que quer se desconstruir é não acreditar nesses biscoitos. Que a sociedade ainda manda, ainda aplaude coisas que qualquer mulher faz e ninguém olha, ninguém vê, ninguém legitima. Então, se o homem se entorpece com essa ilusão desses aplausos, ele não vai conseguir se desconstruir no nível que ele deveria. Às vezes, o que acontece, Rita, é que as companheiras já estão muito cansadas, estão em momentos de vida muito exaustivos, como, por exemplo, no puerpério, depois da chegada do primeiro filho, e elas não têm tanto tempo para esperar. Então, muitos homens também vão revelar assim, fins de casamento, sabe? Olha, eu cheguei tarde, demorei muito para me desconstruir, e a gente também fala sobre essas experiências do que se perde de verdade, do que vai embora na vida por conta do machismo. Os pais, quando vem um filho homem fazendo um pouco mais do que está no script, eles também se ressentem? Os homens trazem isso para o grupo? Trazem sim. A gente está começando a receber, inclusive, pessoas mais idosas no grupo, que estão vindo dizer assim, o quanto a gente está se esfolando, que não precisa disso tudo, né? Então tem um conflito geracional aí acontecendo também, porque eles veem, as pessoas de outra geração veem esse movimento de desconstrução do homem como sendo uma submissão a uma mulher forte, como se ele estivesse invertendo a hierarquia do casal. E isso, pelo paradigma machista, isso é visto muito mal, né? Porque isso é um homem frágil, é um homem que não se banca, né? Então, é importante também a gente conversar com essas pessoas para entender que a gente não está fazendo disso uma inversão hierárquica. A gente quer equidade, é o contrário. A gente quer, junto com as mulheres, aprender a construir essa equidade que a sociedade ainda não tem para nos ofertar. A gente está construindo isso pela primeira vez, provavelmente. Porque não é um encontro sobre paternidade, é um encontro sobre masculinidades. Inclusive, a gente começou a ter homens homoafetivos, biafetivos, indo e revelando as suas orientações sexuais, o que eu acho ótimo também, porque dá uma desencaretada no grupo, e ele deixa de ser tão heteronormativo, mas é assim que a gente começa toda a construção. Bom, eu acredito que muitos homens levam essas questões, né, como você disse no começo, levados pelas mulheres, né, que tem ali reclamações do dia a dia, de falta de parceria, etc. e tal. Mas quais são as outras pautas que eles levam para o grupo, esses que não são pais, né? Quais são as outras coisas que eles se ressentem e que eles usam o grupo para aprender, para dividir, para desabafar? Olha, tem acontecido demais dos homens procurarem um grupo para falar da invisibilidade que eles passam a viver a partir do momento que eles estão desempregados. E que, por exemplo, estão num casamento em que a mulher está bancando as contas da casa e ele está em casa, desempregado. Num país de 13 milhões de desempregados, isso deve ser isso. latente. Mas ele está entrando em conexão com o que é ser invisível pela primeira vez. E aí ele se abre empaticamente para as outras pessoas invisíveis da sociedade. Então, é uma experiência muito frutífera que a gente aproveita para falar de todos os invisíveis da sociedade, das mulheres, das mães, da população LGBT, dos deficientes, dos negros, dos índios. A gente fala disso tudo como uma pauta importante de ser abarcada por todos nós. E muitas vezes nós, os homens brancos, de classe média, que são os que majoritariamente frequentam esse grupo por enquanto, nosso desejo é que ele se pulverize para outras identidades, né? Mas para nós é muito importante aprender a olhar para essas populações que não habitavam o nosso mundo quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, e a gente está agora, forçosamente, graças a Deus, pelos movimentos que estão chegando, sendo obrigado a olhar para essas pessoas, reconhecer o poder delas, o direito delas de ocupar espaço de poder e sair de alguns espaços também. E por que o desemprego, fora os motivos óbvios, né? O desemprego é dolorido porque você precisa pagar as contas, porque você tem responsabilidades. Mas por que o desemprego, para esses homens, é tão dolorido nesse contexto? O desemprego ele toca na principal característica do homem patriarcal, que é a provisão. Ser um provedor. Né? É para isso que a gente é feito.
Esse é o maior papel social que se espera de um homem adulto. É prover a casa, é prover a mulher, é prover os filhos. É ser bem-sucedido. É ser bem-sucedido, acumular patrimônio, acumular dinheiro. Então, quando o homem está dissolvido dessa identidade, quando ele não tem isso para ofertar para a sociedade, é como se ele fosse um pária, né? Como se ele fosse um exilado dessa sociedade. Então, as pessoas realmente vão contando histórias assim de se sentirem segregadas, né? Por exemplo, um exemplo que um deles trouxe uma vez: qual é a primeira pergunta que uma pessoa te faz quando ela é apresentada a você ou quando você é apresentado a ela? O que é que você faz? Né? E o que a gente responde para uma pessoa, né, nessa hora? Então, sou engenheiro, sou médico, sou terapeuta. Isso, né? Exatamente. Então, é esse lugar sem lugar que eles começam a experimentar. E aí, o que tem acontecido ali é uma rede solidária, a construção de uma rede solidária entre esses homens. Eles terminam o encontro, eles conversam, eles trocam ideia, a gente celebra a conquista de trabalho, né, quando eles voltam a se sentir produtivos dentro da carreira deles, ou até mesmo conseguem qualquer coisa aí para pagar as contas. E outra coisa que tem acontecido muito é a discussão da relação com o pai, né? Que é um tema que, como psicólogo, eu sempre vi como um tema importante, obviamente, que é o tema de qualquer terapia, passa por essa questão. Mas, quando a gente junta esses 40 homens, é impressionante a quantidade de gente dentro dessa pequena amostra que tem questões seríssimas com os pais. Com o pai homem? Com ou o pai com homem. Com o pai homem. Quais são essas questões? No sentido de, eu nunca beijei meu pai no rosto, eu nunca disse para ele eu te amo, ele nunca me abraçou, eu não me lembro dele ter me pegado no colo, eu não me lembro dele brincar comigo quando eu era criança, e as pessoas choram quando falam essas coisas. É muito triste, né? Muito triste. Então, na hora que os homens estão falando disso, não são os homens adultos, são as crianças que estão ali com a fala, entende? Então, é muito bonito quando a gente pode dar vazão a essas imagens e fazer desse coletivo um espaço de cura, né? Um espaço, porque a palavra tem a capacidade de transmutar emoções, né? Através da palavra aí, de uma boa escuta, a gente muda de lugar em relação ao sofrimento. E eles conseguem enxergar que eu não dei um beijo no meu pai não pegou no colo, como algo nascido nesse machismo, Sim, né? Do conseguem. homem não chora, homem não beija, Sim. homem não sente. Sim, conseguem. E eu diria para você o seguinte, Rita, que olhar para este pai, ou seja, para toda a ascendência masculina na família, né, pai, avô, às vezes tios, olhar para esse pai é uma das chaves para compreender o tamanho dos prejuízos do machismo na construção da identidade do homem. É importante porque aí ele se coloca como aquele que não recebeu. Na hora que ele se coloca na carência, que ele se sente ali carente por não ter recebido um monte de coisa, ele consegue, por exemplo, olhar para a esposa e ver o que ele não entrega. Ele consegue olhar para o filho e ver o que ele não entrega. Ele consegue olhar para os amigos e ver o que ele não entrega. Então, ele começa a prestar atenção nisso, nas outras relações dele. A gente já teve experiências assim muito, muito fortes, né, em que eu, por exemplo, propus que a gente desse um abraço numa pessoa que estava num sofrimento muito pungente, vivendo uma dor assim, dessas dores que você pergunta, você olha assim, como essa pessoa está aguentando o tamanho dessa dor. Era uma dor humanamente muito insuportável de escutar. E aí, nesse momento eu disse, gente, olha, para algumas dores a gente não tem palavras, então a gente pode ofertar um abraço. Eu queria saber se você topa esse abraço. Ele falou, eu preciso muito. Aí eu fui e abracei ele, e os outros 40 homens vieram em cima e a gente se deu aquele abraço de montinho, um monte de gente chorou. Então, uma experiência como essa desentope algum canal afetivo dentro da gente, né? É uma experiência muito potente, de grupo e muito revolucionária. Às vezes é a primeira vez que eles estão conseguindo fazer isso. Existem pessoas que conseguiram fazer um movimento contrário, de conseguir retomar coisas que tinham sido perdidas com o pai ou com a mãe? Sim, demais. E aí tem aquela, você acompanha tipo uma série, né? Porque aí na semana seguinte a pessoa vai e conta, vocês lembram que eu contei?
Obviamente não está todo mundo ali, porque cada semana vai um tanto de gente nova, um tanto de gente antiga, mas sempre fica um grupo que compõe esse fio que vai unindo uma sessão à outra. Então a gente vai acompanhando sim essas histórias de transmutação, de transição, que são sempre muito bonitas. E quando a gente fala de machismo, a gente fala muito de sexualidade, né? Os meninos, esses homens, eles foram educados para terem relações heterossexuais, para serem os provedores, como você mesmo disse, para não chorar. Eles têm questões que eles não conseguem resolver e levam para o grupo terapêutico? Sim, a gente já teve um momento do grupo em que o grupo quis que as reuniões tivessem temas. Uhum. Hoje não mais assim. Eu deixo a critério do grupo, o grupo é um grupo autogerido. Uhum. Eles vão decidindo os movimentos deles. E num desses temas a gente falou de sexualidade depois da paternidade, né? E foi muito interessante esse grupo porque a gente pôde abrir alguns tabus, sabe? Como as dificuldades no período da gravidez, na mudança do corpo da mulher, o medo de machucar o bebê na relação sexual, os medos, o medo de enfrentar essa mulher grandiosa depois de parir, né? Porque é a mulher que se empodera com o parto quando ele não é violento. Uhum. Né? E ela vira uma outra pessoa e ganha um outro porte humano, né? Então isso também tem repercussões na sexualidade. Aí nesse dia aconteceu uma coisa muito interessante, que também tivemos relatos de pessoas falando sobre desejos homoafetivos, sabe? E como é que a gente vive isso sendo uma pessoa que se declara como heterossexual, né? Ao longo da vida, você sentir desejo por um outro homem. Então, esses tabus a gente vai conversando. Eu nunca provoco isso abertamente, porque eu acho que tem que vir deles no ritmo do grupo, né? Mas, sem dúvida, sexualidade é sempre uma das questões. E eu sempre entro quando começa aquela história de que o homem tem instinto, o homem precisa se satisfazer, porque, infelizmente, esse discurso machista ainda cola para muita gente, né? Então aí eu já entro mesmo desconstruindo essa história de que a sexualidade é uma necessidade, uma beleza humana que independe de gênero, de orientação sexual, que todo mundo tem direito e que isso não é um direito só do homem. Como é ser um homem sem pegada, um deles disse uma vez. Eu nunca tive pegada e eu não sei se eu sou menos homem por causa disso, né? Como é que vocês sentem? Aí ele já jogou para a turma e um monte de gente se colocou sobre isso, como se sentiu oprimido na adolescência de ter que ter uma certa postura e queria era uma namoradinha, mas tinha que a turma tinha aquele aspecto competitivo entre os homens. De números, né? De números, exatamente. Então, isso a gente vê que a constituição da masculinidade na nossa cultura ela é errada desde o início, né? Então, a gente não tem essa liberdade concedida pela cultura para a gente ser algo diferente dessa força bruta. Ou eles são só menos machistas? Olha, quando estão em grupo? Olha, isso a gente precisaria estudar, né? Fazer um estudo mais aprofundado sobre isso. Eu não tive esse tempo ainda. Mas o que eles trazem? Tem um relato que eu achei curiosíssimo, que é assim, 2 caras que são colegas de trabalho, eles descem juntos para o grupo, que o grupo funciona às 19 horas numa terça-feira. Então, eles descem juntos e vão para o grupo e eles contaram, olha, interessante, porque a gente já veio aqui X vezes e todas as vezes a gente vem aqui, abre o coração, chora, se acaba, abraça, ama muito tudo isso. E na hora que a gente sai daqui do grupo, a gente senta num bar e volta a ser o cara que fala de futebol, mulher, cerveja, carreira, planilha de Excel. O que é isso? Né? Então, nesse dia, a gente conversou sobre esse tipo de mudança. Tem uma teoria dentro da área que eu trabalho, que é a terapia familiar, que ela fala que primeiro a gente muda na conversa com o terapeuta. Né? Ali naquele espaço com o terapeuta, o tímido fica um pouco mais extrovertido, o medroso fica com um pouco mais de coragem e assim por diante. Né?
Então, ali naquele espaço, é possível que os homens fiquem menos machistas. Mas é preciso que esse espaço de diálogo permaneça por muito tempo para que se fure essa bolha do espaço terapêutico para ampliar para a vida social. Então, isso não é um encontro que vai fazer isso por essas pessoas, é uma disponibilidade de sair dali e de operar na própria vida a partir daqueles novos códigos, né? E isso é um trabalho de formiguinha mesmo. É tijolo por tijolo num desenho mágico. Então é só o começo. É só o começo. Mas é um começo que vale a pena. Ah, vale muito a pena. Tem sido, Rita, a coisa mais feliz da minha vida profissional atualmente. Você tem aprendido também? Estou livre de nenhuma dessas chagas, não existe nenhum homem não machista, eu também sou, e sinto que aprendo com essas pessoas sobretudo sobre resiliência, sabia? Eu tenho me questionado muito sobre os meus processos resilientes, o quanto eu banco as coisas de transformação, os espaços de transformação na minha vida, diante do que eu estou vendo com aqueles homens ali. Então, eles têm me inspirado, me ensinado profundamente, tem sido uma experiência luminosa na minha vida. Oi, eu sou o Thiago Queiroz, pai do Dante, do Gael e da Maia, e tem um podcast chamado Tricô de Paz e também um canal no YouTube chamado Paizinho Vírgula. Ô, Thiago, o que a paternidade te ensinou sobre machismo e masculinidade? Cara, me ensinou tudo, né? A paternidade me ensinou muita coisa, ou se não tudo que eu sei sobre machismo e masculinidade, porque é curioso, assim, a decisão que eu tomei quando eu peguei meu filho mais velho, que tem 6 anos, que é o Dante, quando eu peguei ele no colo pela primeira vez, assim que ele nasceu, eu tomei uma decisão para mim mesmo de que eu queria que tudo fosse diferente. Eu falei assim, cara, eu não sei como vai ser, eu não sei o que é que eu tenho que fazer aqui, mas eu preciso que seja diferente do que eu tenho como referência. E isso não passa só pela relação entre pai e filho, mas como educar uma criança. Quando você fala diferente, é diferente do quê? Então, é diferente no sentido das referências que eu tinha do que fizeram comigo quando eu era criança, né? Na minha própria criação. Então, coisas como castigo, como o pai que tem um papel muito mais de provedor do que estar presente e, né, criando laços afetivos ou demonstrando amor e afeto fisicamente com os seus filhos. Então, era essa referência que eu tinha. E eu, foi ali na hora que a ficha caiu que eu falei, cara, eu quero que seja uma coisa diferente. Eu não sei como ainda, mas eu quero já que seja diferente. E foi nessa que eu meio que aceitei esse convite que o meu primeiro filho me deu de tipo, vem, mergulha aqui comigo e vamos descobrir isso juntos. E no dia a dia dos cuidados com eles e no dia a dia com a casa, né? Porque como você tem essa referência, que é a referência que muita gente tem, né? Dos nossos pais que saem para trabalhar, as mães que ficam em casa e que são aquelas que dão carinho, que dão colo. Como é que foi isso para você? Como é que você colocou isso em prática no dia a dia, mesmo sem saber por onde você ia começar? Bom, tudo começa com esse desejo, né? Eu queria fazer parte disso, eu queria estar junto. E para estar junto, eu ia ter que estar assumindo as funções de cuidado do meu filho, né? E depois de todos os filhos. Mas estar junto no sentido de estar ali trocando fralda, estar acordando de madrugada junto com, mesmo que seja a minha esposa que esteja amamentando, eu estou ali junto para ver se ela não precisa de uma água, ver se ela precisa de alguma coisa. Ao longo do dia, poder ficar com aquele bebê no colo e entender que, tirando a questão de, tirando a parte de parir e de dar peito, eu poderia fazer qualquer outra coisa. E eu deveria fazer qualquer outra coisa. Tudo isso foi me ajudando a entender qual era o meu papel, o que eu poderia fazer, porque, assim, todas as outras referências que eu olhava para fora, de o que é ser pai, que eu não sabia muito bem, eram referências de um pai pateta, um pai que não sabe fazer nada direito, um pai que é encostado, ou um pai que é extremamente autoritário e rígido, e nenhuma dessas facetas, elas casavam muito com o que eu queria de mim enquanto pai.
fato do meu primeiro filho ter sido menino também foi muito libertador em vários sentidos para mim, né? Porque ao longo do crescimento dele, que você vai ali, você está no dia a dia, você conhece já, você já começa a saber que tipo de choro do seu filho, você já começa a conversar, né, de igual para igual, quando, sei lá, você vai levar o seu filho no pediatra, você não é só aquele ouvinte passivo, você é o cara que está ali, não, porque o meu filho também faz isso, não, mas quantas gotas, tantas, o remédio antitérmico, não sei o quê, então isso é muito engrandecedor para mim, enquanto um pai que está querendo buscar uma vivência diferente com seu filho. E a partir do crescimento dele, eu fui começando a ver que pequenas coisas que eu fazia e acolhia ele no dia a dia também me ajudavam a me curar enquanto um cara que viveu boa parte da vida dele sendo submetido a ambientes tóxicos de masculinidade. Então, por exemplo, quando o Dante se machucava, não só o Dante, né, mas o Gael também depois, mas quando ele se machucava, ele vinha chorar e vinha procurar o meu colo e não só o colo da mãe, né? Porque isso já é outra coisa que foi incrível eu conseguir construir com eles. Então, não ser só aquele cara que vai brincar, que joga o filho para cima, que joga para o lado, joga para o outro, sai correndo, que brinca de monstro, que brinca de tiro. Não, eu também era o colo que acolhia. E todas as vezes que eles choravam, eles vinham para mim, eu abraçava eles e falava assim, filho, pode chorar, eu sei, tá doendo, né? Vem cá, deixa eu dar um beijo. Vem cá, tudo bem chorar. Todas as vezes que eu falava tudo bem chorar, era tudo bem chorar para mim, que eu nunca pude chorar porque menino não chora, né? As pessoas dizem isso pra gente, ainda hoje dizem isso pros meninos. Então, todo esse processo de criar filhos meninos me ajudou muito no meu processo de me entender como um novo homem, ou que tipo de masculinidade eu gostaria de exercer daqui para frente. Agora, Tiago, como foi conquistar esse espaço? Porque a maternidade, e agora eu falo como mãe, é o único lugar que ninguém questiona que a mulher ocupe, né? Questionam a capacidade que a gente tem de exercer certas profissões, mas a maternidade é aquele lugar sagrado que ninguém fala que a gente não deve ocupar. Como é que foi para a tua mulher perceber que você estava entrando nesse, até então, espaço sagrado da mãe? Ela sentiu ciúme, sentiu invadida de alguma forma? Como é que foi essa conversa? Olha, no caso da Anne especificamente, foi mais no sentido de dar a mão pro céu, e é isso aí, gente, vamos glorificar de pé. Ela adorou a ideia, então. Porque, sabe, assim, ela nunca teve muito essa percepção de, um espaço sagrado, não, isso aqui é meu, isso aqui ninguém toca, só eu sei fazer isso direito. Então, a gente sempre teve essa vivência muito de, cara, o bicho tá pegando aqui. Como a gente, assim, de fato, a gente não tem rede de apoio, né? A gente não tem familiares e pessoas que a gente possa contar, que a gente possa deixar os nossos filhos e que a gente possa contar que vão cuidar dos nossos filhos por nós. Então, sempre foi muito eu e ela. Então, não tinha muito assim, não invade aqui o meu espaço, porque se ela faz isso, ela automaticamente se sobrecarrega absurdamente. Então, sempre foi muito nessa pegada de tipo, não, vamos lá, tá juntos, somos juntos, não sei o quê. A única coisa, eu acho que aconteceu mesmo, que é mais curiosa, foi no processo de eu começar a assumir inteiramente, colocar o Dante para dormir no início, assim, porque ele dormia muito no peito. E eu lembro que as primeiras noites que eu falei assim, não, vamos lá, eu vou botar ele para dormir sozinho, vou ficar aqui no quarto com ele, ele vai chorar, mas eu tô com ele tá no meu colo, eu tô conversando com ele, tô embalando. E é isso aí. E era engraçado que ela, eu acho que foi a primeira vez que ela ficou assim meio que insegura com a minha capacidade de botar o meu filho para dormir, e ela ficava ouvindo a gente no quarto da sala com a bomba eletrônica ligada. É claro que aquilo amplificava o choro do Dante, e aí por muitas vezes nas primeiras noites ela entrava correndo com o peito de fora, já tipo, vem cá, eu vou salvar você, né? E aí eu, mano, caramba, eu tô aqui tentando fazer um negócio, não sei o quê, mas acho que essa foi a única vez que isso aconteceu. E sempre foi muito, né, a gente tentando dar conta de tudo juntos. Mas é um espaço que, como você tem podcast, como você tem blog, você recebe muito feedback de pais, né? Os pais reclamam que às vezes as mulheres não confiam nessa capacidade deles, eles desabafam com você? Sim, já recebi muita mensagem de caras que
Esse é um assunto que é um pouco complicado, né? Porque, assim, já recebi muito mesmo, né, mensagem, poxa, mas eu tento fazer, minha esposa não deixa e tudo mais, como é que eu vou fazer? E aí já começa a entrar numa seara de, poxa, a mulher tem que abrir espaço para o cara entrar, para o cara poder ir praticar a paternidade dele. Eu sou meio avesso a esse tipo de ideia, porque, assim, cara, não, sabe? Assim, historicamente, a mulher, ela tá imbuída de criar aquele ser humano ali. Todo mundo sempre fala que ela que tem que criar, que a responsabilidade é toda dela. E, tipo, não é agora que ela também tem que abrir um espaço, uma janela e convidar você, estender um tapete vermelho para o pai chegar e exercer a paternidade dele. Não pode ser assim. Se a gente está querendo exercer uma coisa, a gente tem que ir lá e cavar esse espaço. A gente tem que ir lá e falar, não, peraí, não, eu quero botar ele para dormir. É importante para mim. Eu quero fazer isso, confia em mim. Eu vou fazer do meu jeito. Assim, pode não ser exatamente o jeito que você vai fazer, porque todo mundo faz de um jeito diferente, não existe um jeito certo e errado. Eu posso botar uma fralda de uma forma diferente que a minha parceira bota, e tudo bem. Então eu vou descobrir qual é a minha maneira de, né, paternar o meu filho, e tudo bem, não existe uma maneira certa. Então acho que tem que partir do pai esse movimento, porque caso contrário vira uma situação muito cômoda pra gente, né, que a gente já tem tudo na mão enquanto homem nessa sociedade. E aí, tipo, se a gente ainda tem que esperar a mulher abrir portas pra gente fazer aquilo que a gente já deveria estar fazendo, sabe? Então, tipo, eu sou meio avesso. E quando alguém vem pedir ajuda pra mim, seja no podcast ou nos vídeos, comentário, e-mail, sei lá, eu sempre falo isso, cara, vai atrás, entenda que você vai resolver essa questão de uma forma diferente dela e ela precisa também confiar em você. Mas é você que tem que cavar esse espaço, não ela tem que liberar pra você. Como é que você foi enxergado quando você deu esse primeiro passo, né, com teu filho mais velho, de uma paternidade mais ativa, no seu círculo de amigos, de familiares e de conhecidos? Quando você começou a participar mais do que, com certeza, muitos dos pais de hoje em dia participam e muito mais ainda do que os pais de antigamente. Como é que você foi visto? Você recebeu crítica? Olha, eu assim, por sorte, eu imagino que agora eu posso dizer que é por sorte, mas dos nossos círculos de amigos, a gente foi o primeiro a ter filhos, né? Então, por muito tempo, éramos só nós ali que tínhamos filhos. Então, todos os amigos que a gente fazia eram amigos novos e dessa microbolha de caras que já meio que estavam ali naquele caminho de entender que eles tinham que estar chegando mais junto e não, né, a paternidade tão tradicional como se prega por aí. A diferença que eu vejo mais forte assim é no meu trabalho, né? Que eu, além de tudo, eu ainda tenho um trabalho CLT, bonitinho ali, bato ponto e tal. E nesse trabalho eu vejo muito os pais tradicionais por aí, né? E os pais que sabem o que eu faço, sabem o que eu falo, mas são aqueles caras tipo, lá vem o Thiago, aí já vem o Thiago problematizar aqui, não sei o quê. Não, porque o meu tempo é o meu tempo. Meu hora de ver o jornal, eu vou ver jornal. E você não tem nada que se meter com isso. Você, tá bom, cara, tudo bem. Sabe? Mas depois não vai reclamar que a relação com a sua filha não, né, não seja tão profunda, sabe? Porque você não tá ali. Mas enfim, eu sou essa pessoa não grata do café no trabalho, mas fora isso, tá tudo de boa. E claro, tirando a própria relação com o meu pai, né, que ela fica um pouco conturbada no sentido de que ele se sente atacado por todos os vídeos que eu faço, né? Então, assim, olha, ele já até me falou isso, inclusive, olha, eu não assisto mais os seus vídeos porque eu me sinto provocado quando você faz esses vídeos. Aí eu falo, poxa, pai, você sabe que eu não faço os vídeos para você, né? Eu faço vídeos para ajudar as pessoas, entendeu? Então, assim, poxa, vamos tentar trabalhar isso numa terapia aí, né? Mas isso tá falando mais sobre ele do que sobre você, né? O que você acha que tá falando para ele? Como é que foi a tua relação com o teu pai na infância? A minha relação, ela é um pouco curiosa, vamos botar nesses termos, porque a gente ficou separado por uns 18 anos, né? Na minha adolescência, quando eu fui um jovem adulto, a gente se separou por N motivos aí. A história é muito longa para contar aqui, mas o período que eu fiquei ali naquela infância, na pré-adolescência, era aquela figura de pai que era um pai que não era de ficar dando abraço, de ficar dando beijo, de ficar, sabe, muito, nas palavras dele, meloso. Ele era um pai que estava ali, pagava as contas, brincava eventualmente, mas que era sempre muito, muito, né, impaciente, muito raivoso e tudo mais, e muito grosseiro nas palavras. Então,
a relação afetiva, ela meio que não existia, porque era basicamente isso, né? E depois que a gente se reencontrou, e a gente inclusive se reencontrou por causa do meu blog, né? Ele encontrou e começou a ler, a gente se reencontrou e hoje tem sido um processo muito bonito de reaproximação que a gente está tendo. Eu consigo ver que ainda existem ali resquícios de uma geração diferente, né? Porque assim, a gente tem que entender que a gente está falando hoje sobre paternidade, né? Sobre masculinidades, mas as pessoas lá de trás, pessoas que estão de outra geração, elas têm outra visão de mundo que dificilmente a gente vai conseguir fazer com que elas mudem essa visão de mundo. E tudo bem também. Então a gente tem que entender que, bom, se vale a pena ainda a gente manter uma relação com uma pessoa que tem uma visão diferente do mundo que você, ok, mantenha, mas pense que você não vai ter que converter ninguém, sabe? Porque isso é virtualmente impossível. Você espera que os seus filhos, 2 meninos e uma menina, né, uma caçula, tenham que recordação do Thiago pai? Caramba, nunca pensei sobre isso. Pela primeira vez. A gente não... Bom, eu pelo menos não costumo criar os meus filhos pensando o que eles vão guardar de mim, né? Mas, sei lá, acho que se eles tiverem a imagem de eu ser um cara amoroso e presente, para mim já está valendo a pena. O contrário do que eu tenho de imagem é o que eu gostaria que eles tivessem de mim, né? Como pai deles. Bom, meu nome é Márcio Pescara, tenho 39 anos, eu sou pai do Pedro, de 4 anos, e do Vicente, de 7 meses. E estou agora em licença paternidade, são 12 semanas, que agora eu estou passando esse tempo como um pai full-time com o Vicente em casa, sem a mãe que já voltou a trabalhar. Márcio, como é que você recebeu a notícia de que você tinha direito a 12 semanas de licença paternidade? Bom, foi uma certa surpresa, porque minha esposa já estava grávida e eu sabia que eu teria 20 dias. Ao contrário do primeiro filho, que eu tive 5 dias, que é desesperador, eu falei, bom, 20 dias já é algo que eu já estava esperando. E aí, quando ela estava grávida, disseram, olha, vamos implantar essa política global na minha empresa e você terá direito a 12 semanas. E a primeira reação foi, bom, acho que eu não vou conseguir tirar essas 12 semanas, né? Porque eu sou gerente de uma área financeira, tem 20 e poucas pessoas no meu time. Falei, bom, meu chefe não vai nem aceitar que eu tire essa licença. Mesmo sendo uma informação que veio do RH da empresa, Exatamente, você ficou em dúvida. Exatamente, sempre dá aquele medo. E a primeira coisa foi quando eu falei com o meu chefe, a única coisa que ele me disse é, quando você pretende tirar? Ele não me questionou como. Eu falei, quando você pretende tirar? Eu falei, olha, eu tenho que tirar em 2 períodos, então eu vou tirar 3 semanas quando o bebê nascer e quando minha esposa voltar a trabalhar, que foi uma decisão difícil de ser tomada, porque nessa hora eu tive que encarar aquela coisa de, bom, eu vou ficar com o neném sozinho. Então, quando minha esposa falou, você vai ficar com ele sozinho? Eu falei, vou. Vamos ver como vai ser. Eu falei, acho que vai ser uma experiência legal para mim e vai criar uma conexão mais rápida com o bebê, que geralmente o pai acaba demorando a ter, né? Então, vocês decidiram juntos que a melhor fase para tirar essa licença paternidade eram 3 semanas, quando ele nascesse, e depois, quando sua esposa voltasse ao trabalho. Exatamente, para tentar, pelo menos, adiar a ida da criança para berçário, escolinha. Em algum momento você duvidou da sua capacidade de cuidar do seu filho? Em todos. Todos os dias? Todos os dias. Eu acho que, assim, em todos porque o Vicente sempre foi uma criança mais metódica e sistemática, então, assim, era mais difícil lidar com ele do que com o meu primeiro filho. Se fosse o primeiro filho, seria até mais fácil. E a primeira semana que foi desesperadora, né? Então, a primeira semana solo, né? Solo, exatamente. Quando minha esposa falou, bom, tô indo trabalhar, agora tchau para vocês dois. Aí eu olhei para ele, olhou para mim e falei, bom, eu não sei nem como esse rapazinho funciona. Eu não sei os horários, eu não sei a cara dele, se ele tá com fome, se ele tá com sono, se eu troco a fralda. Então, assim, o começo é desesperador. Qual foi a maior dificuldade que você teve? Eu acho que, principalmente, traduzir o bebê. Traduzir cada reação dele. Então, assim, ele tá chatinho. Ele tá chatinho porque ele é chatinho, ele tá chatinho porque ele tá com fome, ele tá com sono, eu dei muita comida, eu dei pouca comida. Então, assim, é um ponto de interrogação gigantesco que a gente tem na cabeça e ninguém ajuda no sentido de, não adianta, ninguém vai saber.
Você vai ter que aprender. Vou ter que te contar uma coisa que com a gente é a mesma coisa, viu? Sim. Não, mas isso que é o legal. Ou seja, é sentir... Eu tenho certeza, ou seja, todas as mães passam por isso. E é legal ver o pai passando por isso. Você tem oportunidade de passar por isso, né? Como é que foi na tua infância? Você lembra? Seu pai com seus irmãos? Seu pai cuidou de você solo? Quais são as suas lembranças? Nunca fui solo. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito. Então, assim, a gente tinha empregado em casa. Então, minha mãe ia trabalhar, meu pai ia trabalhar e... Bom, ficava em casa, mas toda vez que tinha... quando era bebê, a minha mãe cuidava, depois ela voltou a trabalhar, tinha uma pessoa sempre cuidando. Que não era o seu pai. Que não era o meu pai, que estava trabalhando também. Então, nunca... O pai sempre foi visto como aquele provedor, né? O provedor, aquele que trabalha fora, aquele que brinca pouco, quando brinca faz palhaçada, e a mãe sempre aquela mais séria, né? Pelo menos é isso que é o senso comum, é o que o senso comum diz, né? Como se transformar no que tem que ser responsável também, no que não pode deixar a peteca cair, como se transformar nesse papel que você não sabia qual era? Eu acho que assim, a grande coisa na cabeça é, primeiro você tem que tirar essa ideia de que, bom, eu sou provedor. Você tem que ter ideia, bom, somos pais. Então, tirar aquela coisa da parentalidade materna. Bom, é pai. Seja quem estiver ali... É cuidador. É cuidador. Então, assim, é o que eu falo. Tirando a amamentação pura e simples, o resto tudo pode e deve ser feito pelo pai. Não tem nenhum empecilho, não tem nada organicamente impossível, não tem nada que não seja possível, a não ser não ter a licença paternidade. Mas, tendo tempo, não tem nada que você fale, nossa, isso só a mãe faz. E você sempre pensou assim ou não? Não. Eu acho que assim, bom, primeiro filho, a gente tem um monte de coisa que a gente vai vencendo em barreiras, então eu até trocar uma fralda de cocô demorou um tempão no primeiro filho, que ainda tinha nojinho. Esse aí já vai normal, né? Porque então, afinal, se você não trocar, né, Márcio? Quem que vai trocar? Não tenho saída. Mas eu acho que tira um pouco essa cabeça, e agora é engraçado, porque, por exemplo, antes, principalmente meu primeiro filho, é uma coisa natural que a gente nem percebe e agora eu estou me dando conta. Quando a gente estava, sei lá, num jantar em casa e ele fez cocô, precisa trocar a fralda, eu não me levantava. E era uma coisa que eu nem parei para pensar. Hoje em dia, eu me levanto primeiro. E a minha esposa fica sentada porque já está acostumado. Tipo, o Márcio cuida da criança. Ele está cuidando do bebê. Então, eu já vou e às vezes ela fala, não, deixa que eu vou. Ou ele está chorando de madrugada. Ela não levanta, ela vai ter que trabalhar no dia seguinte. Eu vou ficar em casa. Então, assim... Ela nem esboça a reação e eu não quero que ela esboce a reação. Nos primeiros dias, ela ainda levantava, volta a dormir. Você vai trabalhar amanhã. Eu estou cuidando da criança. Então, são 2 da manhã, não tem problema. Deixa que eu vou lá, vou dar mamadeira, vou trocar a fralda, vou ver o que ele quer. Então, muda mesmo a mentalidade. E me fala uma coisa, como é que os seus amigos te veem como agora um pai em período integral, sua família, seus colegas de trabalho? Como é que você é visto nesse lugar de você só, muitas aspas, hein, gente? Você só cuida do bebê, né? Porque é isso que a gente ouve quando a gente está de licença maternidade. Como é que eles te veem? Primeiro, eu acho que assim, dos homens vêm algumas perguntas engraçadas. Então, assim, quando eu comecei a falar, gente, eu estarei em licença paternidade assim que a minha esposa voltar a trabalhar e vou ficar 9 semanas com ele. A primeira pergunta é, mas sozinho? Mas, peraí, tua mãe, tua sogra, uma babá, vai ter alguém com você? Eu falo, não, sou eu. Tanto, gente, que o Vicente está aqui com a gente no estúdio, tá? É que ele é muito silencioso, por enquanto ele não chorou, mas eu convidei o Márcio para vir para cá e o Vicente veio, porque, afinal, ele está sendo cuidado pelo pai, né? Exatamente. Então, eles ficam nesse estranhamento. Só você. E você fala, Só eu. E a segunda coisa que eu recebi foi de homens também do tipo, e na sua empresa? No Instagram, teve até um cara que mandou uma mensagem perguntando como fica a sua carreira depois disso? Isso não prejudica a sua carreira? Eu achei legal a sinceridade da pergunta, porque nunca se pergunta para uma mulher, né? Mas isso vai prejudicar a sua carreira, que você está em licença maternidade? Mas para um homem, sim. E, graças a Deus, não prejudica, tanto que, claro, minha empresa, eu preparei todo o terreno para sair, então tem uma pessoa que está me substituindo enquanto eu não estou lá. Durante um tempo até acompanhei o que estava acontecendo, mas meu chefe falou, não acompanhe, por favor, fique em casa. E agora o meu diretor sênior, que é um diretor global, está também em licença paternidade. E ele fala, e quando eu perguntei, poxa, você vai tirar também? Né? Que ele está numa posição, mais de 600 pessoas reportando para ele, ele falou, Márcio, eu preciso tirar.
se eu não tiro, qual que é o exemplo que eu dou para os pais do time? Eu falei, ótimo, é exatamente isso que eu acho. Por que eu estou tirando também? Porque eu tenho homens no meu time que podem querer ser pais e eu quero também que eles desfrutem da experiência que é transformadora para todo mundo. É uma mudança de cultura que ele tem que ajudar a implantar, que né? tem em todos os níveis. Mas você se perguntou, será que isso vai prejudicar minha carreira? Lá dentro, assim? Sim, muito. Porque você sempre fica lá na dúvida de, bom, eu vou ficar fora por 2 meses e pouquinho, né? Então, assim, é bastante tempo para ficar fora da operação. Você fica meio perdido. Eu sei que eu vou ficar perdido quando eu voltar. Então, assim, o que eu mais busquei foi falando com o meu chefe de, tá tudo bem mesmo? Vou sair. Ele falou, cara, esse é o benefício da empresa, é para esse caminho que ela está indo, então tire, aproveite, desfrute. E eu encontrei com ele semana passada, que ele veio para o Brasil, e ele falou, e como está sendo? Então, eu falei... Vicente está participando da entrevista aqui, né, Vicente? Eu falei, cara, consome muito mais tempo do que eu imaginava, mas muito mais. E isso é legal, né? Você se vê na outra posição. Quando a sua esposa ficou em casa em licença maternidade com o teu primeiro filho, o Pedro, quando você chegava em casa e via que ela não tinha tido tempo de fazer nada, e muitas aspas nesse nada também, você duvidava? Muito. É? Não, o questionamento que eu tinha com ela, às vezes eu voltava para casa e, sei lá, tinha alguma coisa que estava desarrumada. Depois disso aqui, ela não deu tempo de arrumar. Eu questionava. Mas, poxa, mas como não deu tempo? Não teve 5 minutinhos para arrumar isso? Parar um pouquinho e fazer isso e tal. E teve um dia até que eu fiz uma lista, que eram as coisas que eu pretendia fazer antes da licença maternidade. Ai, adoro. Eu fiz essa lista também na minha licença maternidade e não consegui fazer nada. Como que era a sua? A minha tinha que eu ia cuidar do Vicente, que eu ia cuidar da casa, que eu ia ler 2 livros, que eu ia aprender um novo idioma, que eu ia assistir várias... Tanto que eu até pedi indicações das séries do Netflix. Eu falei, bom, vou assistir várias séries. E aí, no final, é uma atualização a qualquer realidade. Ou seja, eu cuido do Vicente, o resto eu não consigo fazer nada. E estava tentando no banheiro desde manhã que eu não conseguia. Bem-vindo, bem-vindo. E bom para você ver esse outro lado, que é uma coisa que consome mesmo. Consome. E tem uma outra coisa, ou seja, além da questão do bebê, ou seja, eu virei o dono de casa. Sim, né? Que é aquela coisa da dupla jornada. Ou seja, eu tô lavando roupa, louça, tem vazamento do banheiro, e realmente tem, olha, tem que chamar alguém para ir lá consertar o vazamento, então você tem que cuidar de tudo isso ao mesmo tempo. Então, e aí surgiram aquelas coisas bestas, tipo, teve uma discussão com a minha esposa, tipo, a gente passa pano de prato, porque eu tô vendo aqui os panos de prato, ela passa, não tem que passar. Aí eu entro em umas discussões, eu não sabia usar a máquina de lavar roupa, eu não sabia o mínimo, eu não sabia onde ligava, o que selecionava, eu não sabia que tinha amaciante e sabão em pó. Eu não sabia que era diferente para o bebê. Agora eu tô... E aí? Agora tem isso, olha, hoje eu lavei 3 máquinas, hoje tem aqui, já tem roupa para passar já para sexta-feira. Então, você começa também a entender um pouco do que é ficar em casa e cuidar de uma casa. É mais fácil ficar em casa, cuidar de uma casa do filho ou cuidar da tua equipe lá no trabalho? Eu queria voltar, mas não posso. Quando você voltar, você vai se sentir de férias. Aliviado, né? Eu te diria que... Porque pelo menos assim, começa às 8, termina às 5h30, 6 horas e acabou. Aqui não termina, né? Aqui não termina. Aqui, assim, 2 horas da manhã, esse rapazinho resolve... Oi, acordei, vamos brincar? Vamos brincar, ou começa a bater palma, que ele acorda e bate palma. Quando começa a bater palma no berço, você tem que ir lá ver 2 horas da manhã, por quê? O cara tá batendo palma no berço. Não tem fim, né? Não tem fim. E como é que foi com a sua família? Você falou um pouco como é que foi com seus colegas e com a sua família. Seus pais, seus tios, aquelas pessoas que não tiveram essa oportunidade, né? Nem eram obrigados a cuidar dos filhos e viram você nessa posição. Primeiro, todo mundo achou estranho, né? Quando, mas você vai tirar? Não, eu vou ficar. E todo mundo era aquela coisa de, olha, precisa de ajuda, você me liga, tá? Precisar de ajuda, você me chama, tá? Porque todo mundo fica naquela coisa de, poxa, como é que o Márcio vai cuidar de uma criança sozinho o dia inteiro? É um pai, não é uma mãe. Então, ainda tem nesse, assim, na mente de todo mundo que, bom, a mãe cuidando de um filho é natural, parece que nasceu para isso, então tá tranquilo. O pai, nossa, vai ser desastre. Não que não tenha desastre, de vez em quando tem, se afogar na banheira, essas coisas que eu acabo dando um susto nele. Mas, assim, não é uma coisa que as pessoas geralmente duvidam. Por isso que elas ofereceram ajuda, na melhor das boas intenções, claro. É ótimo, e eu até não peguei muita ajuda. Muito menos de propósito, porque eu falei, não, é muito fácil ligar para alguém e falar, olha, vem aqui, me ajuda, fica com ele hoje, que eu vou fazer tal coisa. Eu falei, não, eu vou ficar com ele o tempo inteiro, que eu quero realmente viver isso a full. Eu não quero
nenhuma colher de chá nessa brincadeira, não. Quero viver 100%. E você fez um Instagram, né? Agora Isso. é com o papai, né? É. Que é assim, eu morro de rir com as coisas que você posta, com as dicas que você dá. Você falou que um seguidor te mandou uma mensagem. Quem manda mais mensagem, quem curte mais, são as mulheres ou são os homens? Eu acho que mais as mulheres, porque o que acontece? Os homens não seguem muito o Instagram de paternidade, né? Então, verdade. assim, se você for contar em número, tem muito mais mulher seguindo. Elas não marcam o marido ali, Marca uma muito. roubinha? O que mais rola é isso. Ou seja, olha lá, ó, se prepara, olha isso aqui, ó, você devia estar fazendo isso, olha, pede na sua empresa também. Então, tem muito mais isso de mulher seguindo, mas falando como eu queria que meu marido passasse pela minha experiência. Né? Porque o que se vê criar um bebê é um mundo um tanto solitário, porque tá você e ele em casa, você pode buscar um monte de coisa na internet e é meio desesperador, porque cada pessoa tem uma experiência. Então, assim, eu peguei uma fase que foi a introdução alimentar. Nossa. Né? Minha esposa falou, introdução alimentar, nossa, eu tô com dó de você. E esse menino não abria a boca. Ele não abria a boca. Eu ficava fazendo palhaçada, a hora que ele dava risada, eu colocava uma colher. Eu falei, bom, eu vou virar um palhaço de circo, animador de festa infantil, para poder fazer esse menino comer. Então, eu falei, não vou conseguir passar por isso sozinho, eu vou precisar de... E aí você começa a buscar na internet, ver, mas ele está com 6 meses, 7 meses, já devia estar abrindo a boca, não está, o que vai... Então, você percebe que todo mundo busca muito esse tipo de informação. Hoje, graças a Deus, ele abre a boca pra caramba, está comendo muito. Nesse momento ele está comendo o dedo, inclusive. Está comendo o dedo, mas... E essas informações que você buscou, você encontrou de blogs maternos ou de blogs paternos? Tem um pouco do paterno. Eu acho que a parte mais técnica, vamos chamar assim, vem muito mais do materno. Então, de nutricionistas e de mães compartilhando. E os blogs de pais são muito mais focados na experiência de ser pai. Na conexão de pai com filho. O que eu acho que realmente ainda estamos nesse estágio. Sim, então, sim. falar de técnicas com pais, infelizmente, a gente não tem licença paternidade como eu tenho para todo mundo. Que eu acho que o dia que tiver, nossa, aí vai ter muito blog técnico para pais. Porque daí vai ter mais pais podendo falar sobre essa experiência, Exatamente. né? E você agora, que você está vivendo nesse período, você virou um defensor de licença paternidade estendida? A gente fala de licença parental, né? Há muitos países em que essa política da tua empresa é uma política de vários países, né? De o homem também ter que tirar, de poder dividir esse período entre homem e mulher. Passando por isso, como é que você vê essa licença paternidade? Eu acho que, assim, é fundamental. É algo que deveria, sim, ter em todos. A única coisa que me preocupa quando a gente fala em licença paternidade é que eu acho que, dada a cultura ainda, que ainda é muito machista e tudo mais, ter essa licença paternidade combinada com a licença maternidade pode trazer um certo risco, no sentido de, bom, o cara vai fazer o quê? Vai ficar em casa, sentado no sofá, tomando cerveja, assistindo televisão, enquanto a mulher cuida do filho. Então, o ideal é exatamente, olha, a mulher saiu, foi trabalhar, agora é com o pai. Para ter sempre um cuidador. Exatamente. E para o pai realmente vivenciar a paternidade 100%. Então, falar, não vai ter mais a mãe. Está você aqui. E você vai cuidar. Porque ter os dois, no início, sim, sem dúvida. Mas eu acho que esse tempo que eu combinei com a minha esposa de, olha, vamos tirar um pouquinho no começo e deixar todo o final para quando você voltar a trabalhar, acho que foi primordial para eu realmente ter experiência e trazer mais conexão com a criança também. Você, agora que você está passando por isso, você considera que você está menos machista do que você era antes? Eu acho que eu estou mais compreensivo e mais solidário com as mães. Eu acho que, assim, mesmo machista, sem dúvida. Eu acho que, claro, a gente tenta ser o menos possível, é uma briga diária com o mundo exterior, ainda mais tendo 2 meninos em casa, né, que é difícil criar 2 meninos no mundo de hoje, mas eu acho que eu me solidarizo muito mais e eu sinto muito mais o quanto é solitário e difícil, às vezes, para muitas mães passar por esse processo. Então, você sentiu na pele. Total. Márcio, obrigado, que o Vicente já está reclamando aqui, né? Ele está querendo o papai, né? Você quer o papai? Então tá bom, vou liberar o papai para você, tá bom? Obrigada, viu? Obrigado a você. Esse foi o Irrita dessa semana. Eu espero que você tenha gostado do bate-papo, do assunto, do debate. Se você tiver sugestão de temas, de entrevistados, escreve para mim. O e-mail é irritapodcast@gmail.com. Valeu e até a semana que vem. Irrita com Rita Lizauskas.